mensagem assim, você pode achar um pouco complexa, assim, um pouco muitos detalhes, mas eu vou mostrar para vocês que é bem facinho, é bem bom vocês aprenderem, vocês interiorizarem essa mensagem. Vamos primeiro para 1 Pedro. Amém. Apóstolo Pedro, capítulo 2 Pedro. 2 Pedro é perto do Apocalipse. Amanhã eu começo a estudar Apocalipse, né? No grupo do Zoom. Mandado 1 Pedro 3,15. Diz assim, ó. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor do seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Amém? Então, esse é o conselho. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Eu errei. 1 Pedro 3,15. Então, gente, um conselho que o apóstolo Pedro nos dá é que a gente saiba explicar para as pessoas a razão da nossa fé. Então, às vezes as pessoas creem na palavra de Deus, creem na Bíblia, mas se alguém questiona, se alguém critica, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, a gente não sabe como responder. Algumas pessoas não sabem dizer por que a Bíblia é a palavra de Deus. Só sabem que a Bíblia é um livro sagrado, só sabem que a Bíblia é um livro que a gente sempre lê nos cultos, mas poucas pessoas sabem explicar o porquê que elas têm a sua fé na Bíblia. E existem muitas provas de que a Bíblia é um livro sagrado, que a Bíblia é a palavra de Deus. A maior prova de todas é que quando você estuda a Bíblia, você é transformado. Toda pessoa que antes era desonesta, aprende a ser honesto. Uma pessoa que era afundada nos vícios, quando estuda a Bíblia, aprende a vencer os vícios. Uma gente que não sabe ler e aprende a ler estudando a Bíblia. Essa é a maior prova de todas. Só que ainda tem pessoas que ainda questionam, tem pessoas que ainda não acreditam nessa prova tão grande que é a transformação da nossa vida. Então, a Bíblia mesmo, existem coisas ao nosso redor, no nosso mundo, que provam que a Bíblia é verdadeira. E hoje eu vou mostrar essas coisas para vocês, mas eu quero que vocês não fiquem assim perdidos nas informações que eu vou mostrar, para que vocês aprendam a essência de que a história e o mundo confirmam que a palavra de Deus é a Bíblia, que ela é verdadeira e digna de confiança. Então, agora eu quero convidar vocês para nós irmos para Lucas 19. Lucas 19, verso 40. Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas capítulo 19, verso 40. Tem Mateus, Marcos, aí Lucas. Lucas capítulo 19, verso 40. Diz assim: Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte: um dia os discípulos iriam morrer, um dia os pregadores ali do Evangelho iriam morrer, outros iriam substituir, e quem ia ajudar na pregação do Evangelho? Aqui Jesus falou que as próprias pedras clamariam. Existe uma palavra chamada arqueologia. Arqueologia é aquele estudo dos fósseis, é o estudo das ruínas, é o estudo do que restou do passado, do que restou do passado. E a arqueologia, gente, é um dos maiores pregadores do Evangelho. E aqui eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem simples para vocês entenderem, algumas coisas que as pessoas por aí têm muita dúvida e criticam muito na Bíblia, e como a arqueologia prova que a Bíblia é verdade. Então, quais são algumas das coisas que as pessoas mais criticam e que as pessoas mais duvidam que seja verdade na Bíblia? Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que as pessoas duvidam é que
6 dias. Essa é a uma das primeiras certezas que a gente tem e que as pessoas duvidam, de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ao invés disso, no que é que as pessoas acreditam? Milhões e milhões de anos. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje demorou milhões e milhões de anos para chegar no que está agora. É isso que as pessoas acreditam e é isso que a Bíblia diz. A segunda coisa, o diabo usou uma serpente para enganar Adão e Eva. Muita gente, quando vai criticar a Bíblia, diz: olha, eu não vou acreditar nesse livro de fábulas não, porque lá tem uma serpente falante, lá tem um jumento que fala. A Bíblia é um livro infantil, eu não vou acreditar na Bíblia porque tem isso. Então, e aí a terceira coisa, um dilúvio inundou o mundo e apenas uma família e os representantes de cada espécie de animal sobreviveram numa arca de madeira. Essa também é uma certeza nossa, de que esse mundo sofreu um dilúvio, um enchente mundial, e sobreviveu Noé, a sua família e os representantes de cada espécie. O mundo também não acredita no dilúvio. Muitos ateus não acreditam. Outra coisa, que Deus criou a diversidade de línguas e idiomas para impedir a construção da Torre de Babel. A maioria das pessoas não acredita na Torre de Babel e também que os idiomas que existem hoje vieram lá naquele episódio, que houve uma confusão dos idiomas. A Bíblia conta isso, mas as pessoas não acreditam. Também tem pessoas que acreditam que o arco-íris, já tem que sabe, né? A combinação do arco-íris. Já tem pessoas que chegaram para mim e disseram que o arco-íris significa que não vai ter um dilúvio. Mas isso é verdade, isso está na Bíblia. O arco-íris é um sinal de Deus que não vai ter mais dilúvio. Certo? Não, Davi, é assim. Muito bem, então explica para ele. Eu entendi assim. Parabéns, É a pessoa que dizia assim. O arco-íris significa a aliança de Deus com a gente, né? Uma aliança de Deus com a humanidade. E Deus disse na Bíblia que eu vou colocar meu arco-íris nas nuvens, sinal de que eu não vou mais inundar a terra com dilúvio. Tá certo? Deixa eu falar, só o senhor fala. Então, olha só. Então eu queria. Mas é para aprendizado. Aí olha só, a outra coisa é que os escravos, eles cruzaram o Mar Vermelho e depois o Mar Vermelho se abriu para eles e depois se fechou e engoliu os egípcios. Essa história da Bíblia também todos vocês conhecem, todos nós acreditamos, mas o mundo por aí não acredita que o Mar Vermelho se abriu e que se fechou, certo? Então outra coisa, já é no Novo Testamento, os milagres de Jesus e o fato de ele ter ressuscitado depois de 3 dias e estar vivo até hoje. Essa é a nossa maior crença, é a razão de nós estarmos aqui, mas as pessoas também não acreditam. Então hoje, gente, eu tenho a missão de mostrar. Exatamente, muito bem. Só o senhor fala. Então, gente, eu tenho a missão hoje de mostrar para vocês que essas 6 coisas que as pessoas não acreditam, que nós acreditamos, elas têm provas pelo planeta inteiro. No mundo inteiro tem provas dessas coisas aqui que a Bíblia apresentou. O mundo diz que não é verdade, mas a arqueologia prova que é. A primeira coisa que nós vamos tentar destrinchar nessa noite é sobre a criação. A criação, olha só, esse é um dos documentos mais antigos do mundo, certo? Antigamente os documentos não eram em papel, os documentos eram escritos em tabletes de argila. Eles deixavam a argila lá secando, enquanto estava mole, eles escreviam o que eles queriam, depois ela secava e ficava o documento ali. Esse documento aí, que é um dos documentos mais antigos do mundo, ele é dividido em 7 partes. E em cada uma das partes, ele fala sobre a história da criação. E na 7ª parte, fala sobre o dia do descanso. Então, esse documento aí não é da Bíblia, é um documento fora da Bíblia, que fala da criação do mundo, dividido em 7 partes, e a 7ª parte é sobre o dia de descanso. Olha aí. Essa é uma fonte fora da Bíblia, comprovando que Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias, no 7º descansou. Esse rapaz aqui, que não precisa se decorar esse nome, ele disse que naquela época da Bíblia, geralmente eram as tradições mais simples que geravam as lendas. Ou seja, eram as histórias mais simples, pequenas, que geravam as histórias mais elaboradas. Ou seja, quando a história era muito enfeitada, muito cheia de coisas, geralmente ela veio em histórias bem simples,
bem resumidinha, bem concisa, certo? Então, gente, era geralmente assim que acontecia. Eu não sei se vocês já ouviram falar de telefone sem fio. Em telefone sem fio, você conta uma coisa aqui para uma pessoa e essa pessoa começa a espalhar para os outros, aumentando aquilo que você contou. Ou diminuindo, né? Você conta uma coisa bem resumida e a pessoa vai espalhando, aumentando, né, aquela história. Pois é. Então, provavelmente, Adão e Eva contaram para os filhos deles a história do jeito que aconteceu, como foi que Deus criou as coisas, como foi que Deus criou Adão, como foi que Deus criou Eva. Mas aí, conforme o tempo foi passando, os descendentes começaram a aumentar os detalhes, trocar os nomes e inventar coisas que não aconteceram. Então, tem muitos relatos sobre a criação do mundo bem parecidos com a história da Bíblia, só que esses relatos são bem mais fantasiados, bem mais aumentados os detalhes, certo? Sendo que a história da Bíblia é a mais simples e, portanto, é a história verdadeira. A história mais simples é a verdadeira, as mais elaboradas são os mitos, são as lendas, certo? Gostei. Pois é. A segunda coisa, falei sobre a questão da queda do homem. Vocês sabem que como foi que o homem caiu em pecado? Eva comeu do fruto, né? Depois deu para Adão e Adão comeu. E assim o ser humano pecou e passou para todos nós. É isso que a Bíblia conta. E que Satanás usou uma serpente, falou pela serpente e enganou Adão e Eva. As pessoas também duvidam muito disso. Só que esse registro aí também é um registro muito antigo, do tempo de Abraão, está dizendo aí, ó, 3.000 anos antes de Cristo. É um selo, e nesse selo aí, o que é que vocês estão vendo aí? O que é que dá para vocês entenderem desse selo aí? É a mesma coisa os dois. Eu pedi para entender aí que. Tem um zoom, Ricardo, no controle? Só nessa parte aqui. E ele era mais esperto do que. Nossa, Pronto, está afastando aqui para a direita. Ó, vocês estão vendo alguma coisa familiar nesse selo, nessa imagem? não. Pode dizer. Pois é. Aí está mostrando o casal, certo? O casal, uma árvore, a serpente aí, ó, uma serpente e dois frutos na árvore. Um fruto para o homem comer e um fruto para a mulher comer. Então, esse selo aí é de 3.000 anos antes de Cristo. Engraçado que tem um chifre aí, mas esse chifre aí não é com a conotação que tem hoje. Naquela época o chifre era um sinal de poder, um sinal de domínio, certo? Então, olha aí, olha, as pessoas dizem que essa imagem aí não tem nada a ver com a história de Adão e Eva. Isso aí quer dizer outra coisa. Mas você está percebendo aí que os elementos dessa imagem são tão precisos, são tão. Tem tudo a ver com a história da Bíblia? Pois é, isso aí é um resquício do que Adão e Eva contaram para os seus descendentes. Então tem a árvore, tem o fruto, tem a serpente e tem o casal. E tem eles todos tirando a mão para pegar o fruto, né? Pois é. E a serpente ali, como estiver dizendo, coma. Pode A serpente entender. atrás da mulher. Pois é, então a serpente está por trás de tudo. Então, gente, a serpente está por trás de tudo aí. Então, esse é um registro que fala sobre a queda do homem, a queda de Adão e Eva. E agora o dilúvio. O dilúvio, gente, também acontece, é a mesma raciocínio. Também tem muitas histórias sobre o dilúvio em várias culturas. Só muda o nome dos personagens e alguma ordem dos elementos, certo? Tem 200 culturas, olha, 200 países ao redor do mundo que tem uma história parecida com a história da Bíblia. Não é igual, mas é bem parecido, certo? Uma delas, olha, os hindus, ao invés do nome Noé, eles trocam por Manu. Olha aí. Ao invés do nome Noé, o nome é Manu, certo? Aí lá ele diz que Manu e outras pessoas foram salvos de uma inundação dentro de um barco. Lá não diz dilúvio, diz uma inundação, uma enchente. E Manu e algumas pessoas sobreviveram. Está vendo como é bem parecido, só muda alguns detalhes? Então os hindus também conheciam a história da água. Os chineses também conhecem a história da água, só que lá o nome não é Manu, agora é Fagui. Noé, o nome dele é Fagui. E aí, ó, nessa história eles dizem que Noé, o nome é Fagui, ele
ele, sua esposa, seus três filhos sobreviveram à inundação. Então é praticamente a mesma história, muda só alguma coisinha. E os havaianos, o nome Noé para eles é Nuhu. E aí eles dizem que aqueles não falam que a família dele sobreviveu, diz apenas que ele sobreviveu a uma enchente, ele sobreviveu à inundação. Isso tudo, gente, serve para mostrar para vocês a mesma coisa que eu estava dizendo. A história mais simples deu origem às histórias mais complicadas. A história original da Arca de Noé, ela foi contada de outras maneiras, por vários países diferentes, mudando apenas um detalhe ou outro, para não ficar igual ao original. Então isso prova que essa história que a Bíblia conta é verdade. E outra coisa, agora está tendo um período de chuvas aqui em Açu. Quando tem um período de chuvas na rua de terra, o que é que a água faz na rua? Mel. Nossa, faz uns quilos. E aí, Francisco, aqui nessa rua aqui, o que é que aconteceu depois da chuva? Pega o papai você aí. Pega o papai você. Inunda e faz uns buracos. A água ela faz uns buracos. Pega o papai Ela faz uma erosão pelas ruas, certo? E por aí, pelo mundo inteiro, gente, tem muitos buracos, tem muitos caminhos por onde a água do dilúvio passou e essa água ela foi escavacando esses lugares. Você pode até olhar para a parede assim, você vê várias marcas da linha da água. O dilúvio, gente, ele fez um ribuliço nesse mundo, ele girou, ele fez um suco nesse mundo e escavacou as rochas. As montanhas que você olha lá, que são todas divididazinhas, aquilo é tudo a erosão da água do dilúvio. E outro detalhe, tem vários registros de fósseis de dinossauros que viviam aqui embaixo, no vale, comendo grama, comendo capim, e os corpos desses dinossauros são encontrados lá em cima da montanha. O que aquele dinossauro foi fazer lá em cima, foi morrer lá em cima? Água. Tudo bem. O dinossauro que vivia ali embaixo e não tinha a menor condição de escalar uma montanha para morrer lá em cima, a gente encontra o fóssil daquele dinossauro lá em cima. Isso só pode ser o quê? A água do dilúvio. Quando o dilúvio veio com toda a força, porque o dilúvio, gente, foi água de cima caindo de balde e água de baixo brotando. Então, quando o mundo virou um grande mar, um liquidificador, esses bichos eles foram conduzidos pela água e eles morreram, ficaram sepultados em lugares totalmente aleatórios. Então isso prova de que a água fez uma bagunça. Vocês todos já viram o enchente como é. Acho que todos vocês já viram, eu também já vi em Iguaçu, a maioria vocês já viram. Coisas de uma casa são arrastadas e vai parar em outro canto. Então no dilúvio aconteceu a mesma coisa. Então os dinossauros morreram com o dilúvio, não com meteoro. Exatamente. E recentemente eu vi a notícia de que em cima do Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, né? Existem caramujos, as cascas dos caramujos lá, que normalmente só tem no fundo do mar. E os arqueólogos do povo não entendem, fica perguntando por que isso aqui só é encontrado no fundo do mar e está aqui no topo do Monte Everest que nunca viu o mar. Mas é porque o mar já esteve lá, né? Pois é. Então nesse momento do dilúvio, tudo ficou bagunçado. Tudo ficou bagunçado, tudo ficou fora do lugar, fora dos eixos. Agora, gente, tem mais provas, mas só essa daqui já dá para vocês entenderem, certo? Outra coisa, o que é que essas histórias têm em comum? Primeiro, que a água destruiu toda a raça humana e outras formas de vida, certo? Segunda coisa, de que um barco foi a forma de escapar, ou seja, Noé e a sua família escaparam do barco. E aqui o terceiro é que uma família sobreviveu. Então, veja como essas histórias se conectam com a história da Bíblia. Todas elas concordam com essas três coisas, certo? Então, isso é uma prova de que a Bíblia, mais uma vez, acertou. Agora, a Torre de Babel. A Torre de Babel, vocês olham aí para a história e vocês pensam assim: só existiu essa torre e nunca mais existiu outra torre tão famosa. Mas no tempo de Abraão, nesse tempo aí da Bíblia, só o que existia era torres parecidas com a Torre de Babel. A diferença é que a Torre de Babel foi a primeira
primeira e o objetivo dela era alcançar o céu. O objetivo da construção da Torre de Babel era que ela alcançasse o céu. E mais, depois da Torre de Babel foram construídos vários Deus Mangueira, chamados zigurates. Os zigurates eram templos construídos na forma de pirâmide. Pode mais, um pouquinho sobre. Não, isso aqui são torres parecidas que foram construídas depois, certo? São torres bem parecidas. Volta aí. Que tem ali no Chile. Pronto. Então, essas torres, gente, tem tanto lá na região do Iraque como aqui na América do Sul. Inclusive tem uma lá que tá só as ruínas, só a tapera lá, mas ainda está lá a pirâmidezinha, existindo há mais de milhares de anos. No Tucuruí, no Pará, né? Não, só nos outros países da América do Sul. Agora, gente, para que eles faziam isso aí? Por que foi construída a Torre de Babel e por que foram construídos esses zigurates? Lá na Bíblia, eles dão a desculpa seguinte: vamos construir essa torre, porque caso aconteça um dilúvio, a gente corre para essa torre e se salva. Mas essa não foi a única razão. A maior razão foi porque eles usaram essa torre e essas outras aqui para adorar ídolos, para adorar deuses pagãos. Pronto. Então, gente, o que eles faziam? Em cada andar da Torre de Babel e em cada andar desses zigurates aqui, eles colocavam um deus, colocavam um ídolo. E eu fico perguntando assim, fico pensando, como é que pode? Isso aí aconteceu logo no começo do mundo. Não fazia nem tanto tempo assim que Deus tinha criado o mundo. Não fazia nem tanto tempo assim que Adão e Eva tinham saído do Éden. E o homem já tinha começado a construir ídolos assim, numa rapidez, numa velocidade. E cada andar da torre eles dedicavam para um Deus. Então, por isso, pode diminuir os valores. Então, gente, a Torre de Babel, ela não foi a única torre. Outras torres foram construídas com o mesmo objetivo, de se afastar de Deus e de adorar os ídolos, certo? Então, gente, outra coisa, sobre as línguas, sobre a questão dos idiomas, muitos linguistas afirmam que todos os idiomas do mundo podem ter vindo de um idioma só. No começo, os primeiros seres humanos falavam um idioma e depois que eles foram se espalhando, foram cada um construindo a sua própria língua, cada um construindo a sua própria linguagem. Então, isso concorda com o que a Bíblia está dizendo. Eles só não concordam de que isso aconteceu no episódio do Torre de Babel, mas eles acham que em algum momento isso aconteceu. Por exemplo, os primeiros macacos que viraram humanos falavam a língua, aí esses macacos se espalharam, aí esses macacos daqui aprenderam outra língua. É assim que eles acreditam. Mas a nossa história, a história da Bíblia, é essa daí. Deus confundiu a língua daqueles trabalhadores para que eles não continuassem a construção e assim eles se espalharam pelo mundo, certo? Então, esse é mais um ponto em que a arqueologia concorda com a Bíblia. Então é melhor crer na Bíblia do que crer na evolução. Pois é. Porque é muito mais fácil acreditar que Deus criou o homem do que o homem veio matar. Porque se o homem veio matar, como ele não tem matar? Nunca mais o macaco falou. Porque quando ele levou macaco, o macaco desaprendeu de virar homem. Não tem caminho. Pois é, gente. Então, tudo isso aí mostra pra gente quanto a Bíblia vale a pena acreditar. Agora vamos para um dos episódios mais famosos, que é a história do Êxodo, a história do Mar Vermelho, a história da libertação do povo. Vocês podem dizer, tem gente que diz assim, mas nunca existiu esse negócio do povo de Israel estar lá no Egito. Claro que existiu. Tem vários registros, gente, que mostram escravos semitas trabalhando no Egito. O que é semita? Semita é descendente de Sem. E quem é Sem? É um dos 3 filhos de Noé. Vocês lembram qual é o nome dos 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Cã, eles foram para a região da África. Os descendentes de Jafé foram para a região da Europa. E os descendentes
Sem foram para a região da Ásia. Então o povo de Israel era descendente de Sem. Então quando José foi levado para o Egito, e depois a família de Jacó foi para o Egito, eles ficaram morando lá por 430 anos. Então nesse período alguém decidiu pintar nas paredes para registrar que tiveram escravos semitas trabalhando no Egito. E quem são os escravos semitas aqui? Pode dar um zoom, Ricardo. Colocou listrado? Os egípcios são esses que tem essa saia branca aqui, ó. Pois é, os egípcios são esses. Os semitas são esses aqui, ó. Então é muito provável que os hebreus, a roupa deles era essa. Era uma roupa assim só de uma manga. Os egípcios eram saeta, né? Os egípcios eram só com uma saia e tinha uma peruca na cabeça e faziam aquele negócio nos olhos, né? A pintura nos olhos. Então essa é a diferença visual entre os egípcios e os hebreus. Inclusive, se você for assistir algum filme bíblico, você vai confirmar que a roupa era igual a essa. Eu vou botar no grupo depois um filme bíblico para vocês verem e vocês vão perceber que a roupa deles era exatamente igual, bem fiel a essas pinturas ali. Pode diminuir. Então prova de que os hebreus moraram no Egito. Agora, isso aqui é um jumento, 2 jumentos, isso aqui acho que são uns... Não, tem um chifre assim, é como se fossem uns alces. São ovelhas. Não, pode passar. Não quer dizer o nome, não quer dizer esse nome não. Vai passar aí. Outra coisa. Existiu, gente, um sacerdote egípcio e ele fez um documento, uma carta, que ele falou da desgraça que aconteceu no Egito no período das 7 pragas, das 10 pragas. Então lá nessa carta aí, que é esse papiro de Cura, ele conta que o Egito ficou destruído, ele conta que o Nilo virou sangue, ele conta que os filhos dos nobres estavam morrendo, ele conta que as plantações estavam sendo acabadas, ele até conta que os escravos estavam levando todo o ouro que eles tinham e que eles estavam saindo do Egito para fazer uma festa para o Deus deles. Isso é um papiro, isso é uma carta de um sacerdote egípcio que viveu aí milhares de anos antes de Cristo, e ele comprova de que os escravos saíram do Egito e não saíram de qualquer jeito, saíram porque o Deus deles estava assolando o Egito com pragas e com destruição. Do jeito que a Bíblia diz, a Bíblia disse isso e o sacerdote egípcio lá escreveu e confirmou que foi verdade, certo? O que mais? Tá bom? Outra coisa, a pessoa que escreveu o livro de Êxodo, que a gente sabe que foi Moisés, tinha um grande conhecimento de vários termos egípcios. Por exemplo, falava de cesto de juncos, falava de linho fino, falava de arca. Todos esses termos são termos egípcios. E outra coisa, tem muitos nomes egípcios no livro de Êxodo. Tudo prova que esse autor realmente conhecia da cultura do Egito. Agora, um detalhe mais interessante: o nome de Moisés, ele é bem parecido com o nome de vários faraós. Você vai ver agora: Moisés, Ramsés, Tutmosés e Amosés. Então, Moisés a gente conhece. Esses outros aqui eram três faraós. Então você vê que o nome de Moisés é bem parecido com o nome de vários faraós, porque Moisés era para ter sido um faraó, só que Deus chamou ele para uma coisa melhor. Moisés foi criado para se tornar um faraó, um rei do Egito, mas Deus chamou ele para uma coisa muito melhor que ser faraó. Amém? E o que quer dizer esse Zés? Zés quer dizer filho, Boi quer dizer água. Então Moisés recebeu esse nome porque a filha do Egito tirou ele da água. Então diz: olha, ele é o filho das águas, ele foi tirado das águas. Moi é água, Zés é filho. Aqui Ramsés é filho do deus Ra. Esse Tutmoses é filho do deus Tuti. E esse Amoses é filho do deus Iá, coisa assim. Então você vê que os nomes, o nome de Moisés é bem parecido com o nome dos faraós. O nome de Deus é Iá. Iá alguma coisa. Iá-H. Uma coisa assim.
em 1200 anos antes de Cristo, essa estela aqui, esse tablete aqui do faraó Nefertari, ele já dizia que o povo de Israel já tinha chegado no Egito, já tinha chegado em Canaã. Ou seja, olha, eu estou contando aqui para vocês que o povo de Israel que saiu daqui naquele tempo já chegou em Canaã. Já está, graças a Deus, não são mais cananeus. Já estão na terra prometida, já não estão mais aqui com a gente. Então, é mais uma prova da história do Êxodo. Agora, gente, você gosta de contar histórias em que você se dá mal? E aí, você gosta de contar uma história em que você se lascou? Só Paulo. A gente gosta de contar histórias em que a gente sai por cima. Os egípcios também, eles eram minha gente, né? Então, o que acontece? Eles nunca iriam divulgar um documento contando que eles perderam tudo, principalmente para escravos. Então, você nunca vai encontrar um documento dizendo: olha, a gente perdeu, um Deus desses escravos assolou o nosso país, todos os nossos soldados morreram afogados no Mar Vermelho, a gente foi feito de idiota diante dessa nação. Eles nunca vão contar isso. E sabe qual é a prova que eles não contaram isso? Teve uma batalha que terminou em empate. Os egípcios empataram com outro país. Só que quando você vai ver a história, eles nunca contam que empataram. Os egípcios disseram que venceram e o outro país disse que venceu. Mas na realidade houve um empate. Ninguém venceu aquela batalha. Para ninguém se humilhar. Pois é. Então eles não admitiram que perderam. Então a história do Êxodo, para nós, é uma história maravilhosa, uma história de vitória, uma história de louvor a Deus. Mas para os egípcios é uma história de vergonha. Era uma história para esquecer. Eles não queriam mais nunca saber, lembrar do que aconteceu. Então por isso que eles não contaram que eles perderam aquela história do Êxodo. Certo? Então isso é mais uma prova da veracidade da Bíblia. E agora, para terminar, gente, vamos agora para Jesus. Muitos estudiosos da Bíblia, muitos historiadores da Bíblia falaram sobre Jesus. Não é só a Bíblia. Ninguém nega que Jesus tenha existido. Muitos estudiosos dizem que Jesus existiu. Até quem não crê que Jesus é Deus, acredita que Jesus existiu. Então, esse homem chamado Flávio José e o Talmud, eles confirmam os feitos de Jesus. E tem até soldados romanos que falavam: olha, eu conheci aquele homem e aquele homem fez a diferença na minha vida. Eu era soldado e eu conheci aquele homem e aquele homem tinha um olhar que penetrava o meu coração. Eu olhava para ele e eu ficava constrangido. Ele tinha uma aparência simples, ele tinha uma aparência humilde, mas ele era uma pessoa assim que passava uma paz. Isso que está dizendo não é a Bíblia. Eram os soldados romanos da época de Jesus. Tem cartas dele descrevendo o contato deles com Jesus. Mas a coisa que as pessoas menos acreditam sobre a vida de Jesus é sobre a sua ressurreição. Aí tem um detalhe que conta aí que eles acharam uma urna funerária. O que é uma urna funerária? É um lugar onde você guarda as cinzas de uma pessoa que morreu. Então eles acharam uma urna funerária da época de Jesus, certo? E essa urna funerária é de um homem chamado Tiago. Só que o que chamou a atenção das pessoas que acharam é que nessa urna tinha escrito o seguinte: depois que morre, acontece a cremação, transforma o seu corpo em cinza. E tem pessoas que gostam de morrer, de ficar guardadas assim, uma caixinha. Então, esse personagem aí, Tiago, ele escolheu ser guardado desse jeito. Ele morreu e pediu para ser cremado. Agora, gente, o que chama a atenção é que nessa urna dele está escrito o seguinte: o nome dele, Tiago, tem o nome do pai dele, filho de José, e de quem ele é irmão de Jesus. Agora tem um detalhe: você pode dizer, Davi, mas Tiago não tinha muito no tempo de Jesus? Tinha. José não tinha muitos Joséis? Tinha. E Jesus também não era nome comum? Era. Só que, quando você fazia uma urna funerária, você já colocava o seu nome e de quem você era filho. Então, não importava quem era o seu outro parente. Só colocava o nome de outro parente se esse outro parente fosse tão famoso que valesse a pena colocar o nome dele.
mais importante do que seu pai. Então Tiago, filho de José, não era tão importante, mas por ter colocado irmão de Jesus, é que trouxe ali um detalhe. Esse Tiago, ele escreveu esse livro de Tiago que tem na Bíblia. Ele foi irmão de Jesus, filho de José, com Maria, depois que Jesus. Ele é filho de José de outro casamento. Já vinha de outro casamento, certo? Pronto, gente. Então, isso mostra que esse detalhe de colocar irmão de Jesus mostra que esse Jesus aí é tão famoso que valeu a pena colocar o nome dele aí. Matou a charada. Então, gente, a ressurreição é um dos detalhes que as pessoas mais criticam no cristianismo. Mas sabe qual é a maior prova de que Jesus ressuscitou? É o surgimento do cristianismo. Porque na época de Jesus surgiram várias pessoas que eram dizendo que eram Messias, dizendo que eram salvadores, dizendo que eram Cristo. Surgiram várias pessoas assim. E essas pessoas que começaram o movimento não duraram. Começaram e no instante acabou. Morreu e acabou-se. Vários Messias começaram e não deram nada. Não vingaram. Mas o que Jesus fez está durando até hoje, não vai acabar mais. Amém. E outra coisa, se fosse mentira, você morreria por uma mentira? Você morreria sustentando uma mentira? Se alguém torturasse assim, olha, morte, negue isso aí, negue isso que você acredita. Se fosse mentira, você não passaria nem por uma tortura. Você não, realmente o que eu estava dizendo era mentira, eu desisto, eu quero viver, eu não vou morrer por causa disso. Mas os apóstolos, só João teve uma morte de velhice. Todos os apóstolos tiveram uma morte, morrer para garantir a verdade que eu estava pregando, de que Jesus ressuscitou. Amém. Então, se a história da ressurreição não fosse verdade, a gente não estaria aqui hoje. Sabe por quê? Vamos terminar com esse texto. 1 Coríntios 15. Coríntios 15, verso 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Então não adiantaria de nada nós estarmos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não valeria nem a pena confiar no resto da Bíblia, porque nós não acreditamos no Jesus que está morto. O Jesus que está vivo é a razão de nós estarmos vivos, é a razão de a gente fazer o que faz e é a razão de nós irmos para o céu. Amém? Amém. É a razão de nós sabermos que a morte não é o fim, de que a morte não é o ponto final, de que depois da morte, a morte vai acabar, vai ser destruída e nós vamos ter a vida eterna. Então, tudo isso, gente, é prova de que a Bíblia é verdade. Você pode confiar de olhos fechados na palavra de Deus. Você pode ter provas de que aquilo que você lê todos os dias é aquilo que lhe transforma, é a palavra que vem diretamente da boca de Deus, sem sombra de dúvida. E isso, essa mensagem tenha servido para confirmar essas verdades no seu coração. Que em nenhum momento você fique duvidoso assim, com alguma coisa sobre essa história da Bíblia. Tudo isso, a Bíblia prova e a história e a arqueologia também provam. Ponha a sua fé cada vez mais na palavra de Deus. E agora vamos ficar de pé e vamos cantar essa música que fala justamente sobre isso. Nós não vimos nada disso acontecer, mas a fé é justamente ver o que a gente não pode, crer no que a gente não pode ver. E um dia Jesus vai recompensar a nossa fé. Amém? Nós vamos ver todos esses personagens. Eu não vi o
Amém. Fica conosco, Senhor. Confirma a nossa fé, completa a nossa